Um homem íntegro em meio ao sofrimento. Imagine perder tudo o que você ama e ainda manter sua fé inabalável. Essa é a história de Jó, um homem cuja vida foi marcada por uma fé extraordinária, mesmo diante das provações mais difíceis. Jó nos leva a uma jornada de sofrimento, resiliência e redenção, revelando lições poderosas sobre confiança em Deus. Você está preparado para conhecer essa história inspiradora que atravessa gerações e continua a nos ensinar até hoje? Jó, um homem justo e abençoado. Jó vivia na terra de Uz, descrito como um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era extremamente abençoado, com uma família grande, vastas posses e respeito entre os povos. Jó constantemente oferecia sacrifícios a Deus, intercedendo por seus filhos, demonstrando uma vida de devoção genuína. Sua prosperidade e fidelidade destacavam-se como um testemunho de sua comunhão com Deus. Um diálogo no céu, o desafio de Satanás. A narrativa toma um rumo inesperado quando Satanás aparece diante de Deus, questionando a lealdade de Jó. Satanás sugere que Jó só é fiel por causa das bênçãos materiais e da proteção divina. Deus, confiando na integridade de Jó, permite que ele seja testado, mas proíbe que Satanás toque sua vida. Essa cena nos leva a refletir sobre a profundidade de nossa fé. Somos fiéis por amor ou pelas recompensas? A primeira onda de tragédias. De um momento para o outro, Jó perde tudo. Seus rebanhos são roubados, seus servos são mortos e um desastre natural tira a vida de seus filhos. Mesmo assim, Jó não amaldiçoa a Deus. Em meio à dor, ele se prostra e diz: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essa resposta revela a profundidade de sua confiança em Deus, mesmo diante do inimaginável. A segunda provação, saúde arruinada. Satanás retorna e, com a permissão de Deus, ataca a saúde de Jó. Ele é afligido por feridas dolorosas que cobrem seu corpo. Sua esposa, vendo seu sofrimento, sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó responde com firmeza: "Receberemos de Deus o bem, e não o mal?" Sua resiliência diante do sofrimento físico e emocional destaca uma fé que transcende circunstâncias. Amigos ou acusadores? 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, vêm visitá-lo, inicialmente demonstrando solidariedade. Eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio, compartilhando da dor de Jó. Mas, quando começam a falar, suas palavras se transformam em acusações. Eles sugerem que Jó deve ter pecado gravemente para merecer tamanha punição, revelando uma visão limitada da justiça divina e do sofrimento humano. O clamor de Jó, honestidade com Deus. Em meio às acusações de seus amigos, Jó não hesita em expressar sua dor e questionar a Deus. Ele clama por respostas, desejando entender por que está sofrendo se sempre foi justo. Essa honestidade demonstra que Deus não teme nossos questionamentos e valoriza uma fé autêntica, que se manifesta mesmo em tempos de dúvida. A sabedoria divina é superior à humana. Embora seus amigos defendam uma visão simplista de que o sofrimento é sempre resultado de pecado, Jó insiste em sua inocência e clama por um encontro com Deus. Ele reconhece que os caminhos divinos muitas vezes estão além da compreensão humana. Esse momento prepara o terreno para a grande revelação que virá mais adiante na história, onde Deus responderá ao clamor de Jó de forma poderosa e transformadora. O debate se intensifica, reflexões sobre justiça e soberania. A discussão entre Jó e seus amigos aprofunda-se, revelando aspectos fundamentais da condição humana. Os amigos continuam insistindo que o sofrimento de Jó é resultado direto de algum pecado oculto, mas Jó rejeita essa ideia, mantendo sua integridade. Ele clama por justiça, questionando por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos sofrem. Nesse processo, Jó expressa uma das maiores tensões da fé: como reconciliar a bondade de Deus com o sofrimento no mundo? Enquanto isso, a presença de Deus parece ausente, mas sua soberania continua atuando nos bastidores. Essa ausência aparente nos convida a refletir sobre como Deus trabalha de maneiras que não percebemos, mesmo nos momentos mais sombrios. Eliú, uma nova voz no debate. Eliú, o mais jovem do grupo, finalmente entra na conversa com uma abordagem diferente. Ele afirma que os amigos de Jó estão errados ao acusá-lo, mas também corrige Jó por questionar a justiça de Deus. Eliú sugere que o sofrimento pode ser uma ferramenta de disciplina divina, usada para nos moldar, ensinar e redirecionar. Sua fala prepara o palco para a intervenção de Deus, destacando a complexidade do sofrimento humano e a necessidade de humildade diante de um Deus infinito.
Eliú traz uma perspectiva importante: o sofrimento pode ter um propósito mais profundo, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo no momento. Essa ideia nos leva a questionar nossas próprias reações ao sofrimento e a buscar lições em meio às provações. O redemoinho, Deus responde. O clímax da história chega quando Deus finalmente responde a Jó, falando do meio de um redemoinho. Em vez de dar explicações diretas, Deus apresenta uma série de perguntas retóricas que revelam sua majestade e sabedoria incomparáveis. Ele descreve a criação com detalhes vívidos, os fundamentos da terra, as constelações no céu, as criaturas majestosas como o Behemoth e o Leviatã. Essas perguntas não são para humilhar Jó, mas para lembrar-lhe da vastidão do universo e da limitação da compreensão humana. Deus não justifica suas ações, mas demonstra que seu poder e sabedoria estão muito além da capacidade de qualquer ser humano de compreender completamente. O silêncio e a resposta de Jó. Confrontado com a grandeza de Deus, Jó percebe a limitação de seu entendimento. Ele se rende, dizendo: "Falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim." Este é um momento de transformação espiritual para Jó, onde ele troca suas perguntas por confiança total em Deus. Esse episódio nos lembra que a verdadeira fé não depende de entendermos todos os porquês, mas de confiarmos no caráter e na soberania de Deus, mesmo quando as respostas permanecem ocultas. A restauração de Jó, graça e perdão. Após sua interação com Deus, Jó experimenta uma restauração completa. Deus ordena que os amigos de Jó façam sacrifícios e peçam a Jó que interceda por eles, demonstrando a importância do perdão e da reconciliação. Quando Jó ora por seus amigos, Deus restaura suas posses, dobrando tudo o que ele havia perdido. Ele recebe novos filhos, reconstrói sua vida e desfruta de uma nova prosperidade. Mas o mais importante não é a restauração material, e sim o crescimento espiritual que Jó experimenta. Ele aprendeu a confiar em Deus de uma maneira mais profunda, independentemente das circunstâncias. Ensinamentos de Jó: o papel do sofrimento na vida. A história de Jó nos oferece lições atemporais. Ela nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas pode ser um instrumento divino para nos moldar. Jó nos mostra que é permitido questionar, lamentar e buscar respostas, mas também que precisamos confiar em Deus, mesmo quando as respostas não chegam. Essa narrativa também nos desafia a sermos mais compassivos com aqueles que sofrem. Os amigos de Jó representam a tendência humana de julgar rapidamente, enquanto Jó nos lembra que a dor de cada pessoa é única e digna de respeito. A importância da paciência e perseverança. Uma das lições mais poderosas da história de Jó é o valor da paciência. Jó não apenas suportou suas provações, mas manteve sua fé mesmo quando tudo parecia perdido. Esse exemplo nos ensina a perseverar em nossas próprias dificuldades, lembrando que o sofrimento, por mais intenso que seja, é temporário. A paciência de Jó nos desafia a não desistir diante das adversidades e a buscar a força em Deus, confiando que Ele está trabalhando por nós, mesmo quando não entendemos o propósito imediato das provações. O valor da integridade. Jó é descrito como um homem íntegro, que não se desviava do caminho de Deus. Mesmo sob pressão extrema, ele se recusou a amaldiçoar a Deus ou comprometer seus valores. Esse exemplo nos ensina que a verdadeira integridade é medida não apenas em tempos de prosperidade, mas também em tempos de dificuldade. Ser íntegro significa permanecer fiel aos nossos princípios e a Deus, independentemente das circunstâncias. Essa lição nos encoraja a sermos firmes em nossa fé e moral, mesmo quando enfrentamos desafios que testam nosso caráter. O perigo de julgar os outros. Os amigos de Jó são um exemplo clássico do julgamento equivocado. Eles supuseram que o sofrimento de Jó era uma punição por pecados secretos, ignorando a complexidade da situação. Essa atitude nos alerta para o perigo de julgar os outros com base em suposições. Essa lição nos convida a sermos mais compassivos e a oferecer apoio em vez de condenação. Muitas vezes, aqueles que sofrem precisam de nossa presença, empatia e oração, não de críticas ou explicações simplistas para a sua dor. Deus trabalha além da compreensão humana. A história de Jó enfatiza que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Jó queria respostas diretas, mas Deus respondeu mostrando sua soberania e poder, convidando Jó a confiar no plano divino. Essa lição nos ensina que nem sempre entenderemos por que passamos por certas situações. No entanto, podemos confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando tudo parece confuso ou injusto aos nossos olhos. A fé verdadeira envolve entregar nossas dúvidas e confiar em sua sabedoria infinita. Transformação através do sofrimento.
O sofrimento, embora doloroso, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual. Jó passou por uma transformação profunda, tornando-se ainda mais consciente da grandeza de Deus e de sua própria dependência dele. Essa lição nos desafia a ver as dificuldades como oportunidades para amadurecer espiritualmente. Em vez de focar apenas na dor, podemos buscar o que Deus está nos ensinando e como Ele está nos moldando para sermos mais semelhantes a Ele. A importância de orar pelos outros. Um dos momentos mais significativos da história de Jó ocorre quando ele ora por seus amigos, apesar de terem sido insensíveis e críticos. Esse ato de intercessão foi um marco para sua própria restauração. Essa lição nos lembra do poder da oração, especialmente quando oramos pelos outros. A intercessão demonstra humildade, compaixão e obediência a Deus, e pode abrir portas para a cura e restauração em nossas próprias vidas. Deus nunca nos abandona. Embora Jó tenha se sentido abandonado durante suas provações, a história revela que Deus estava presente o tempo todo, acompanhando sua jornada. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele nunca nos deixa sozinhos. Essa lição nos encoraja a manter a fé, mesmo em tempos de escuridão. Deus é fiel e está sempre conosco, guiando-nos através das tempestades da vida e renovando nossa esperança em seu tempo perfeito. A alegria vem após a tempestade. Por fim, a restauração de Jó é um lembrete de que o sofrimento não dura para sempre. Deus é capaz de transformar nossas dores em alegria e nossas perdas em bênçãos. Essa lição nos inspira a ter esperança, sabendo que Deus pode nos surpreender com uma nova temporada de bênçãos, mesmo após momentos de grande provação. A história de Jó nos convida a esperar pacientemente pelo agir de Deus e a confiar em sua bondade infinita. A soberania de Deus, confiança em tempos de incerteza. Outro grande tema na história de Jó é a soberania de Deus. Ele nos lembra que, mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor, Deus está no controle. Sua sabedoria e amor estão sempre presentes, mesmo quando nos sentimos abandonados. Essa confiança é um pilar fundamental para a fé, especialmente em tempos de adversidade. Jó também nos ensina a valorizar a presença de Deus acima de tudo. Sua maior vitória não foi a restauração material, mas o reencontro com o Deus vivo, que transformou sua perspectiva e fortaleceu sua fé. A relevância da história de Jó hoje. Nos dias de hoje, a história de Jó continua relevante. Todos enfrentamos desafios, perdas e momentos de incerteza. Jó nos lembra que Deus nunca nos abandona e que há propósito em cada fase de nossas vidas. Ele nos desafia a manter a esperança e a confiar que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Essa história nos inspira a viver com integridade, buscar crescimento espiritual em meio às provações e apoiar aqueles que enfrentam dificuldades, oferecendo amor e compaixão em vez de julgamento. E agora, eu pergunto a você, como essa história de perseverança e fé fala ao seu coração? O que você pode levar para a sua vida das lições que Jó nos deixou? Se essa história tocou você, deixe seu like para apoiar o canal, inscreva-se para mais conteúdos que inspiram e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Juntos, podemos espalhar esses ensinamentos tão preciosos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que você encontre força e fé, mesmo em tempos de dificuldade, assim como Jó encontrou. Até o próximo vídeo.